Oi, crianças, vamos continuar então, tá? Aqui as navegações. Vamos lá. Desde o início do século XV, ou seja, por volta de 1415, as embarcações portuguesas já navegavam pelo Oceano Atlântico. Essa imagem aqui, olha, desembarque de Martim Afonso de Souza, pintura de Benedito Calixto, 1881, tá? Para os padrões da época, isso era um grande feito, pois ainda se conhecia muito pouco sobre os oceanos e antigas histórias, algumas bem amedrontadoras, povoavam as mentes de muitos portugueses. As pessoas daquela época acreditavam em lendas que relatavam a existência de monstros marinhos, homens sem cabeça e lugares de muita escuridão, onde os navios poderiam naufragar misteriosamente envoltos em ondas medonhas ou em águas ferventes. Então, naquela época não se tinha tecnologia e os navios não tinham motores, então eram movidos pela força do vento e muitos saíam em viagens e não voltavam. Então começaram a se criar essas lendas, né, como que o possível acontecimentos teria ocorrido com essas viagens. Então, e eles não tinham nem depois surgiu a bússola, tudo para poder se orientar com relação à direção, mas no início eles iam só com a coragem que tinham. E isso, rumo ao desconhecido, e muitas vezes não voltavam. Então foram se criando essas lendas, essas histórias, certo? Olha só aqui como que eles imaginavam que seria o Oceano Atlântico. Olha, cheio de monstros marinhos que atacariam as embarcações, fazendo com que elas naufragassem, tá? Caça de criaturas marinhas de Jean Van. A imagem ilustra as lendas da época que contavam histórias sobre criaturas monstruosas que atacavam as embarcações. Por muito tempo os viajantes acreditaram nessas lendas, tá? Depois, com o tempo, né, conforme eles iam realizando as viagens, foram descobrindo que não era assim, só com o conhecimento mesmo, que foi trazer mais segurança para os portugueses e outros viajantes também. Contudo, quanto mais viajavam, mais experiência os portugueses adquiriam. Eles aprendiam sobre as correntes marítimas e as correntes de ventos, desenhavam mapas e aprimorando as informações e as técnicas de navegação, afastavam os antigos medos. Entre os anos de 1419 e 1429, os portugueses conquistaram as ilhas Madeira, Açores e Canárias, no Oceano Atlântico, em direção ao atual Brasil, como se pode observar no mapa abaixo. Olha aqui, Mar dos Sargassos, tá? É aqui, tá? Essa região aqui, onde tem esse destaque. Aqui, Portugal, Lisboa, capital, tá? Açores são essas pequenas ilhas aqui, Ilha Madeira, Ilhas Canárias, tá? Aqui, ó, essa região, certo? Aqui, América do Sul, tá? Brasil fica aqui. Continuando aqui. Com o sucesso dessas expedições, os portugueses continuaram a buscar territórios para conquistar. Diversas expedições, formadas por grande quantidade de embarcações, equipamentos e pessoas, eram enviadas para explorar o continente africano e outros lugares. Tá? Olha aqui. Aqui provavelmente a imagem do continente africano, certo? Olha só. Aqui, várias pessoas, aqui muitas, já acontecia o comércio aqui também, tá?
As Índias orientais aportavam navios de lugares como a África, Arábia, Pérsia e China, carregados de seda, porcelana, escravos, ouros, especiarias, entre tantos outros produtos. Ah lá. Documentos da época contam que no fim do século XV, navegadores portugueses chegaram a viajar em direção às terras que hoje chamamos América. Na altura do Mar de Sargassos, observe a localização do mapa na página 22, mas preferiam manter as navegações em direção ao Oriente, onde já sabiam que existiam muitos produtos de seu interesse. Então lá eles estavam aqui conhecendo, tá? Conhecendo essa região, Mar dos Sargassos aqui, porém, eles preferiram continuar aqui, porque aqui já é o caminho certo, a rota certa de que chegariam às Índias e teriam acesso às mercadorias valiosas da época, tá? Vamos lá, continuando. Aqui já vimos. Portugal chega às Índias. Vamos lá. Índias Orientais. Olha aqui onde que fica a Índia, né? E Portugal é bem aqui, ó. Tá? Então, saía daqui, fazia o contorno aqui em todo o continente africano para conseguir chegar lá às Índias. Era uma longa viagem. Vocês viram lá que durava um ano, mais ou menos? Continuando aqui, diversos navegadores estiveram a serviço da coroa portuguesa e enfrentaram os oceanos em busca das Índias, que compreendia a atual região da Índia e territórios em seu entorno. À sua volta lá, Vasco da Gama ficou conhecido por ser o primeiro a chegar pelo oceano àquele destino tão cobiçado. Por que tão cobiçado? Porque se sabia que lá tinha muitas riquezas. Ele partiu de Portugal em 1497 com 3 navios e um barco de mantimentos, chegando ao seu destino um ano depois. Olha aqui. Após contornar toda a costa africana, voltou para o seu país em 1999 com os navios carregados de especiarias e outros artigos valiosos. Olha aqui uma imagem, né, de Vasco da Gama, cartão educacional com o século XIX, ilustra Vasco da Gama deixando Portugal em direção às Índias. Com as viagens pelos oceanos, o comércio português trouxe para a Europa produtos diferenciados, fortalecendo a coroa, o governo. E com isso, as viagens marítimas passaram a interessar não apenas ao rei, como também aos nobres, ao clero e a investidores estrangeiros, porque era uma oportunidade de negócio, uma boa oportunidade de negócio da época, tá? Aqui, atividade 1. Encontre no caça-palavra as mercadorias que os portugueses buscavam no Oriente. Que eles buscavam? Sedas, ouro, escravos, tá? Especiarias. Então, vocês vão procurar aqui. Segunda, as mercadorias que você encontrou no caça-palavras eram importantes para os portugueses? Com base no que você aprendeu até agora, explique por quê. Por quê? Qual era o interesse dos portugueses nessas mercadorias? Número 3. Você aprendeu que os portugueses foram grandes navegadores e entre os séculos XV e XVI estabeleceram importantes rotas marítimas. Analise o mapa a seguir e complete a legenda com as cores adequadas. Olha, rotas das viagens marítimas portuguesas. Então, saíam aqui, né, partindo aqui de Portugal. E rotas das navegações. Vocês estão vendo que cada rota aqui está pintada de uma cor. Então, vocês vão identificar as cores aqui, tá? Quais foram as primeiras viagens e qual foi a viagem que Vasco da Gama fez, tá? Voltem no texto se for preciso. Aí vocês
vão lá para a atividade, a sessão em casa, fazer a atividade 1. Esse módulo é um pouco longo, tá? Vocês podem dar uma lida, certo? Para quando nós voltarmos a ter a próxima aula, vocês já estarem por dentro do conteúdo, tá? Observar as imagens, os textos, certo? Olha lá, em casa. Leia o texto ou que são especiarias na página 120 e faça o que se pede. A. Escreva os nomes de algumas especiarias encontradas pelos portugueses no Oriente. É para realizar essa atividade, página 134 no caderno, tá? Caderno de história. O B. Peça ajuda a um adulto para responder aos seguintes itens a seguir. 1. Quais das especiarias são utilizadas em sua casa? Onde elas são adquiridas? Como são usadas em casa? Tá? Então, vocês vão perguntar, quem tiver aí com vocês, tá bom? E façam no caderno, certo? É até aqui, tá?